Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom dia. Bem? Bom dia. Esperar o pessoal entrando, tá bom? Para a gente dar início, então, à aula de hoje. Tranquilo? Tranquilo. E aí, vocês pegaram a caneta já, o café de vocês? Sim. Hoje só tem aula de produção de textos ou vocês têm mais aulas? Tô tendo uma por dia. Uma aula por dia, né, que vocês estão tendo. Uhum. Tá frio aí, galera? Tá. Também tá friozão. Aqui tá só um pouco. Só um pouco? Mas tá de blusa aí. É que se eu fico com blusa, eu fico com calor, mas se eu tiro, eu fico com frio, então... É assim mesmo que tá. Galera, então eu vou dar início já. Conforme os colegas forem entrando, a gente vai retomando alguns conceitos. Pode ser? Sim. Bom, então, questões de ordem, como sempre, vou pedir que vocês mantenham o microfone desligado, tá? E aí, conforme o professor for falando, vocês já vão liberando. Vocês estão craque nisso já, não precisa ficar pontuando, vocês já são grandinhos, né? Já sabe como que procede. Galera, é o seguinte, a gente precisa retomar alguns conceitos, porque como vocês sabem, vocês receberão as provas mensais semana que vem, né? Vocês estão sabendo disso. Então, Tá. antes da gente começar a retomar alguns conceitos e avançar, tá, na questão das questões bimestrais, o que a gente estudou, né, a tipologia estudada no bimestre, eu vou pedir para vocês uma coisinha. Eu estou com a prova de vocês aqui, tá? Já corrigi todas elas, e eu vou comentar um pouquinho sobre como foi esse desempenho de vocês, tá bom? Vocês estão de acordo aí? Galera, de um modo geral, todo mundo foi bem, tá bom? Vocês foram acima da média. Eu fico bastante feliz com isso, porque demonstra que vocês realmente estão aprendendo, né, sobre os assuntos que nós estamos falando. Essa tipologia que nós estamos estudando agora, nós não trabalharemos com o livro, né? Pelo menos para a prova mensal. Para essa tipologia, a gente vai trabalhar com materiais extras que o professor disponibilizou na plataforma, né? Já coloquei lá nas atividades. E vai trabalhar com as aulas ao vivo, com as videoaulas disponíveis. Então, por isso, eu preciso que todos vocês se empenhem a assisti-las, tá? Todos os dias, sigam de fato as atividades, porque só assim vocês conseguirão fazer a prova, tá? Eu vou pedir também para que vocês leiam sempre muito bem o comando, tá bom? Não se esqueçam de ler o comando. Então, por exemplo, se está pedindo lá, assinale V para verdadeiro e F para falso, leia antes de fazer isso, tá bom? Teve um caso, por exemplo... Oi. Você poderia falar em que página a gente está? Porque a minha internet deu uma leve caída e eu perdi um tempo.
Plano de aula. Beleza. A gente só tá falando sobre como foi o desempenho de vocês nas provas, tá? E como que eu quero que vocês procedam. Beleza? Tá travando todo mundo. Aham. Então, veja só, galera, o que que eu quero que vocês façam? Sempre leiam um comando antes de realizar qualquer atividade. O que que é o comando? Fala para mim o que que é o comando, galera. É o que está pedindo para que vocês façam naquela atividade, né? Se vocês perceberem, os meus comandos, eles são bem longos e descritos. Então, ele fala bem certinho o que você precisa fazer, tá? Para que aquela atividade seja realizada da melhor maneira. Beleza? Então, presta atenção. Teve um caso, por exemplo, que era a primeira questão das duas provas era verdadeiro e falso, né? Sinal V para verdadeiro e F para falso. E teve alguns de vocês que foram lá e marcaram um X. Então, veja só, não dá para entender, né? Vocês precisam ler o comando para saber o que está sendo pedido. Da mesma forma na redação, tá? Existe um mínimo de linhas a ser seguido. Não existe máximo, eu não cobro máximo. Pode escrever tanto que for. Mas um mínimo de linhas vocês precisam escrever, tá bom? Então, eu vou pedir apenas que vocês se atentem a isso. Mas, de modo geral, eu fico bem feliz, tá? Com o desempenho de vocês. Outra coisa, como eu disse para vocês, essa tipologia agora que nós estamos estudando, a tipologia argumentativa, é uma tipologia de material extra que o professor está fornecendo para vocês, porque ela desempenha alguns papéis importantes, né? Pelo menos eu acredito que desempenha na formação de vocês e por isso nós estamos trabalhando. O papel principal da tipologia argumentativa, galera, é o pensamento crítico, é o desenvolvimento do pensamento crítico. Quem consegue me dizer o que é o pensamento crítico? A gente fez anotações na aula passada e falamos um pouquinho também. Eu preciso que vocês me falem agora, para a gente retomar, o que é esse conceito. Pensamento crítico é a gente pensar criticando certa coisa. Beleza. Como que a gente poderia colocar isso em palavras? Se a gente fosse escrever, você escreveria como? Eu colocaria assim, pensamento crítico é criticar algo que que na sua opinião está errado. Veja só, galera, a gente não pode pensamento crítico com opinião. Dado uma opinião, assim? Não é opinião, ó. Vamos sempre lembrar o que é pensamento crítico, certo? A gente tem, sempre que a gente vai consumir um texto, ler um texto, produzir um texto, o que a gente tem que pensar? Tá? A gente na posição de autor, em quem que a gente tem que pensar? Nos nossos Leitores. leitores, certo? Leitores. Qual que é o objetivo do nosso texto? Por exemplo, se a gente vai escrever um texto argumentativo, qual que é o objetivo do texto, galera? Passar a sua opinião para o leitor e colocar argumentos para a sua opinião, o leitor entender ela. Isso, tem um nome para isso, um nome certinho para isso. Qual que é o nome dessa ação? De convencer o leitor. Persuasão. Persuasão? Persuasão. Então a gente vai persuadir o leitor. Esse é o objetivo da tipologia argumentativa, correto? Então, beleza, galera. No pensamento crítico, a gente diz o seguinte, que a gente está diante do ato, tá, de pensar se algo é bom ou ruim para a minha compreensão textual. Vocês se lembram que a gente falou um pouquinho disso na aula passada? Sim. Então, vamos anotar de novo, tá? Porque vai ter uma questão dessa na Brocken exatamente assim, e me expliquem isso, beleza? Vamos anotar? Então, ó, pensamento crítico, vamos lá. Um pouco. Peraí. Beleza? Hoje é dia 30, né? Hoje é. Sim. Hoje acaba junho, hein, galera? Hoje é o último dia de julho? Melhor mês do ano. É hoje, não é? Acho que é. A não ser que tenha 31, o professor esteja louquinho. Não, acho que é só hoje acaba. Ó, Acho vamos que é lá. só 30. Pensamento crítico é o ato de questionar se algo é bom ou ruim para a minha compreensão textual.
Anotaram? A gente Calma aí. já tinha notado isso na aula anterior. Já anotamos. Quem estava na aula anterior já anotou. É bom Pode anotar de por novo favor. também, para a gente, né, lembrar mais. Mas a gente já anotou isso, beleza? Então vamos lá, ó. Eu quero que vocês me expliquem agora essa frase, Professor, galera. pode ditar de novo? É o ato de questionar se algo é bom ou ruim para a minha compreensão textual. Oi? Oi, galera. Eu não Tô sei. escrevendo. Ei, Sim, pode Beleza, falar galera. já. Ó, seguinte. Eu vou pedir então que vocês me expliquem essa frase com as palavras de vocês. Importante, tá bom? O que essa frase significa? A gente lê um texto, certo? Qualquer texto. Aí o que a gente faz? Ato de questionar se algo é bom ou ruim para a minha compreensão textual. O que é compreensão textual, galera? se a gente compreendeu o que o texto quer refletir, o que ele quer A transmitir, gente o levou que ele praticamente. A A gente levou a moral do texto pra gente. Muito bem, Natan, muito bem. É isso aí, tá? Então, ó, compreensão textual é quando a gente leva algo do texto para as nossas vida. Vidas. vidas. Isso mesmo, a gente tem que lembrar disso, tá? Então, um ato de questionar se algo é bom ou ruim, né, para a nossa compreensão textual. Porque quando a gente lê, a gente sempre se questiona: opa, isso aqui é bom ou é ruim para minha, né, para minha formação, para o meu desenvolvimento? A gente diz que a gente está diante do pensamento crítico, tá bom? Isso é uma opinião, galera? Não, né? Não. Por que não é uma opinião? Porque não Porque ela é é nossa baseada em, vida? porque ela é baseada em dados, certo? Então veja só, se eu não estou levando aquilo lá para minha vida, isso não é uma opinião, isso é um fato, certo? Não estou levando nada desse texto para minha vida. Eu sei disso, isso é um fato. Opinião seria: eu prefiro café do que Coca-Cola. Isso é uma opinião, certo? Porque é uma preferência sua. Não é um fato, tá bom? Nem todo mundo pensa igual a você. Mas se aquele texto não está fazendo algo produtivo, né, levando algo para a sua vida, a gente não pode dizer que isso é uma opinião, tá bom? Ficou claro? Uhum. Então tá, a gente já sabe o que é pensamento crítico. Ó, vai cair na prova, galera. Anota aí, tá? Já sabe o que é pensamento crítico. Agora a gente precisa saber o que, galera? A gente precisa saber qual é a característica principal, o objetivo, o elemento principal da tipologia argumentativa. A persuasão? Persuasão, Nicolas, muito bem. Parabéns, tá? É a persuasão. Obrigada. O que é a persuasão? Me explica agora, o que é a persuasão? É convencer Bem, alguém da Elevar o sua leitor, ideologia. convencer o leitor? Muito bem. Vocês dois falaram, certíssimo, tá? É o ato de convencer o leitor pelas nossas... Tem uma palavrinha agora? Pelas nossas... Pelas nossas Extra... palavras? Estratégias? Estratégias Não. do quê? Estratégia. Estratégias argumentativas? Muito bem. Parabéns, isso mesmo. Estratégias de argumentação. Então, o que é a persuasão? Ó, vamos anotar aí. É o ato de convencer os nossos leitores pelas nossas estratégias de argumentação. Professor, poderia repetir? Sim. É o ato de convencer os nossos leitores pelas nossas estratégias de argumentação. Galera, quando a gente vai escrever texto argumentativo, a gente pode se basear em opinião?
que vocês acham? Eu acho que sim. Você pode ver a sua opinião, Não. para daí você colocar a sua opinião no texto de um jeito que ela seja certa, sem colocar dados para ela. Espera aí que eu caí. Voltei, eu acho, né? Vocês estão me ouvindo? Sim. Vamos. Eu dei uma travadinha. A internet tá meio ruim. Mas é o seguinte. Deixa Olha aí. só, galera. Uma coisa... Vamos pensar assim, ó. Vou escrever um texto, tá? E nessa pergunta tá escrito lá. Dragões existem... Alô? Aí voltou. Parou no... Aí, voltou. Oi. Voltei. Onde eu parei, galera? Se um dragão existe na vida real. Dragões existem Vamos ou não? supor que tem uma pergunta dessa numa resposta argumentativa. E aí eu vou me basear na minha opinião. A minha opinião é de que dragões existem. Isso tá certo ou tá errado? Está Tá errado. certo. Está Tá errado. certo, porque existe dragão Dragões comum, existem. não tipo de dragão. Não, nunca existiram. Nunca. Ó, veja só. Então, Depende do ponto de vista, pô. galera, então veja só. Depende. Se achar um fóssil aí, ó. Aí. Eu posso Aí falar é qualquer verdade. coisa? Olha só o que o Nicolas falou. Se eu achar um fóssil, aí sim. Se eu tiver comprovações, dados científicos que comprovem a minha resposta, aí sim. Então eu não posso me basear só na minha opinião. Eu tenho que ter dados e exemplos que comprovem isso. Ficou claro? Sim. O nome disso são fontes confiáveis. A gente precisa de fontes confiáveis. Não é a fonte de beber água não, galera, tá? São os dados que a gente pega de lugares confiáveis, tá bom? Beleza, ó, seguinte, seguindo em frente. A gente já falou de persuasão, já falou de, né, convencer o leitor, já falou de vários aspectos da tipologia argumentativa. Agora a gente vai entrar na questão do gênero textual. Todo gênero textual possui um propósito, um objetivo, né? Possui também uma situação comunicativa e uma estrutura própria. Qual é o gênero que nós vamos estudar, galera? Que nós estamos estudando? Argumentativa? Resposta, Tipologia argumentativa. resposta argumentativa, certo? Sim. Dentro da tipologia argumentativa, existe a resposta argumentativa, que é o gênero estudado, beleza? Então, ó, vamos nos atentar à estrutura da resposta argumentativa. Quero que vocês anotem isso agora, tá bom? Vamos à estrutura da resposta argumentativa. Primeira coisa que nós faremos na resposta argumentativa. Não tem título, tá? Não há título. Então, não teremos título. Tem que se lembrar disso. Que título eu coloco para isso? Não existe título. Vai direto para a resposta. Se alguém te perguntou algo, você dá título para aquela pergunta? Não, eu tô dizendo se isso aí que você tá falando. Que título que eu coloco? Estrutura da resposta argumentativa. Tá bom? Então, ó, primeira coisa, não tem título, tá? Segunda coisa. Primeira coisa que nós faremos é escrever uma resposta argumentativa. Retomada da pergunta temática. Vamos lá, ó. Retomada da pergunta temática. Galera, essa retomada da pergunta temática, ela vai aparecer no primeiro parágrafo, tá bom? Então tem que saber dividir. Primeiro parágrafo aparece essa retomada da pergunta temática, beleza? O que é essa retomada da pergunta temática, galera? Toda resposta argumentativa vai ter uma pergunta polêmica. O que é uma pergunta polêmica? Que ainda não chegou a um ponto final, ainda está sendo discutido até hoje. Muito bem, Nicolas. Essa pergunta polêmica tem quantos pontos de vista? Tem 2 pontos de vista? Ou pode ter 2 vários? pontos de vista. 2 ou mais, né? 2 ou mais pontos de vista, certo?
Então, justamente, não chegou a algo certo. Ela tem discussões sobre o que é certo e o que é errado. Uma pergunta polêmica. Repetir o quê? Sobre a pergunta polêmica? É. Pergunta polêmica sempre terá dois pontos de vista. Não se tem algo concreto sobre o que é certo ou errado, tá bom? Como Por biscoito exemplo, ou bolacha? biscoito ou bolacha, uma pergunta polêmica, não é? Dá discussão, não dá? Ninguém sabe o que é. Sempre tem argumentos diferentes para falar, né? Então, é uma pergunta polêmica. Como será que não? Por que a gente vai trabalhar na prova mensal e ao longo da aula? O tema da internet, tá? Mais especificamente, se a internet é nociva ou não nos tempos atuais. O que é nociva? O que é essa palavrinha, Ruim. galera? Nociva. Coisa Prejudicial. ruim, assim? Coisa que Ruim, não afeta? prejudicial. Quem falou prejudicial? Eu. Lucas, muito bem, Lucas. Justamente, ó. É isso. Se ela é prejudicial, nociva, né? Vem daquela palavrinha ruim, né? Prejudicial. Então, a gente vai o quê? Se basear por Professor. meio de quê? Oi, Você pode repetir? É que alguém pediu no chat ali pra repetir de volta. sobre a pergunta polêmica ainda, galera? Uhum, eu acho que é. Sim. Galera, ó, pergunta polêmica da resposta argumentativa sempre terá dois pontos de vistas, ou dois ou mais pontos de vistas, que algo não se tem ao certo, né? O que é certo ou errado, a concretude disso, tá bom? Pode anotar da forma de vocês. Por exemplo, é só lembrar do biscoito ou bolacha, que dá discussão pra caramba. Ninguém sabe, né? Qual é o termo certo a ser usado. Beleza? Vocês estão me ouvindo aí? Sim. Tá. Então é o seguinte, galera. Se a pergunta sempre vai ser polêmica e vai ter dois pontos de vistas, o que isso significa pra gente? Que a gente tem que adentrar, tá? Tem que escolher um ponto de vista. Sempre, certo? Sempre teremos que escolher um ponto de vista. O que isso significa, galera? Significa que eu vou usar a palavrinha como eu acho, eu acredito? Não. Se você coloca assim, eu acho, eu acredito, né? O seu leitor, ele não vai ser convencido. Então, você tem que pôr, tá? Sim ou não. Então, logo no primeiro parágrafo, você vai retomar a pergunta temática dizendo qual é o seu posicionamento. Beleza? Como é que eu retomo a pergunta temática, galera? Qual é a pergunta temática, tá? Que inclusive é a mesma da prova, já vou dar aqui, ó, spoiler, né, que fala. Ó, a mesma pergunta da prova da última atividade que a gente fez sobre a internet. Qual que era a pergunta temática? Quem pode me falar? Se a internet era boa ou não? A internet era nociva ou não? Em tempos atuais, certo? Ó, tem que se lembrar, em tempos atuais, tá? A internet é boa, é nociva ou não em tempos atuais? Quais são os dois posicionamentos possíveis para essa resposta? Sim ou não? Sim ou não, certo? Até muito óbvio isso, né? Galera, só No texto que você para passou sobre confirmar, isso, nossa aula vai até 10h10 ou 10h20? 10h20, né? 10h20. Beleza. É Ó, 10h20. então, beleza. Ó. Dois posicionamentos possíveis. Sim ou não. Primeiro parágrafo, eu vou fazer o que então? Primeiro parágrafo. Como que eu retomo a pergunta temática? Qual que é a pergunta temática? Se a internet é boa ou ruim? Se a internet Se a é internet- nociva ou não? Ou não? É nocivo ou não em tempos atuais. Então, como que eu retomo isso? Veja só. Em tempos atuais, vírgula, a internet, aí você vai se posicionar, certo? É ou não nociva para as pessoas, beleza? Então você tem que retomar todas as palavrinhas da pergunta temática no primeiro parágrafo. Fechou? Ficou claro para vocês? Uhum.
Tranquilo, galera. Então, veja só. Como que eu me posiciono? Você vai se posicionar no que você acredita ser o correto. Porém, você vai ter que utilizar exemplos e argumentar sobre isso, tá? Então, você tem que pensar antes de escrever. Sempre, sempre na resposta argumentativa será dado um texto de apoio para vocês, tá? Na prova, vocês terão 2 textos de apoio falando sobre o uso da internet, se é nocivo ou não. Tranquilo? Só aumenta, pô. Agora, ó. Voltei, né? Voltei? Voltou, oi, pro, voltou, cara. Gente, é o tempo, né? Tá chovendo, aí a internet vai pro pau. Mas, ó, Chovendo aqui tá bem legal. vou repetir, tá bom? Tá. Sempre que a gente for escrever, a gente precisa ter conhecimento prévio, tá bom? Na resposta argumentativa. Existem 2 formas da gente adquirir conhecimento prévio. Quais são essas formas, galera? A gente falou aula passada, né? Hein? Quais são essas formas de adquirir conhecimento prévio? O que é conhecimento prévio? Com experiência Muito bem. e buscando, por exemplo, Pesquisando, na internet, vivendo. buscando fontes. Muito bem. Vivendo Então, a aquela primeira situação. forma, pesquisando, e a segunda forma, pelas nossas experiências. Anota isso aí, que vai estar na prova, hein? Já estou dando tudo spoiler aqui do que vai estar na prova, para vocês já estarem craque. Anota isso aí, pelo amor de Deus, galera. Existem 2 formas Pode de adquirir repetir? conhecimento prévio. Vou repetir. Sempre que a gente for escrever na resposta argumentativa, precisamos ter conhecimento prévio sobre o assunto. Existem 2 formas de se adquirir conhecimento prévio. A primeira, pesquisando. E a segunda, pelas nossas experiências. Beleza? Aí anota do jeitinho que vocês entenderem, tá bom? Então, ó, primeiro parágrafo da resposta argumentativa, a gente vai ter o quê? A retomada da pergunta temática? A retomada da pergunta temática. Perfeito. Tá? Então, você vai retomar a pergunta do jeitinho que tá lá e vai se posicionar. Beleza? É ou não é nocivo? Aí, hoje, eu quero trabalhar com vocês, esse tempinho que resta, tá? Argumentos sobre possíveis posicionamentos, tá bom? Então, vamos lá. O que vocês acham? É ou não nociva, galera? Peçam a palavra e a gente vai conversando. Se você exagerar, é nocivo. Se você exagerar, é nociva. Beleza. Como é que a gente poderia colocar isso num texto? Se você utilizar a internet com equilíbrio, não acaba sendo nocivo. Então, você está defendendo que é ou que não é, Léo? O equilíbrio, por causa que ela é boa para ter empreendimento, para ter informações para as pessoas mais rápida, saber as veja pessoas só. saberem mais coisas. Esse seu posicionamento, ele tá bem legal, tá? Você vai ter que desenvolver ele durante o texto, né? Porque você vai precisar pelo menos 7 linhas para escrever isso, tá? Mas veja só. Se eu fosse você, eu defenderia, então, que não é nocivo, tá? E aí, como que você justificaria que não é nocivo? Porque você justificaria que, na verdade, a internet só se torna nociva quando usada por muito tempo, né? Ou usada erroneamente, beleza? Mas defenda sempre que não é nocivo. A gente não pode falar assim, ó, depende, tá bom? Essa palavra não existe na resposta argumentativa. Depende. Ficar em cima do muro. Quem sabe o que é ficar em cima do muro, galera? Não, nem para um lado, nem para o outro. Nem para um lado, nem para o outro. Então, você ficar em cima do muro. Isso não existe na resposta argumentativa, tá bom?
Beleza? Aí, Léo, defenda então na sua resposta que não é nociva, se você for por esse lado, tá bom? Quem mais poderia me falar, galera? Argumentos, vamos lá. Galera, para de digitar no chat, presta atenção na aula. Vamos embora. Argumentos. A internet é ou não é nociva em tempos atuais? Não. Minha Não é opinião, nociva. não é. Ela é Não é nociva. nociva. Não é nociva? Por que não é nociva? Na verdade, é os dois, porque ela ajuda em certos trabalhos e É também verdade. tem muitas hackers, essas pessoas, tem muita Você fake pode news, dar pode ser qualquer hackeado e senha, perder tudo e a outra cartão. pessoa conseguir Não. todas as informações. Tem É. no sentido de nociva é para trabalho, mas no sentido de não nociva é que, tipo, tem muita fake news. Sim. Vocês vão defender que é ou que não é nociva. Primeira Que coisa é. que vocês têm que pensar. Que não é, Que nociva. não é nociva. Então, ó, escolha o seu posicionamento logo no primeiro parágrafo e retome a pergunta, beleza? No segundo parágrafo, agora, anota lá a estrutura da resposta argumentativa ainda. No segundo parágrafo, o que a gente vai fazer? A gente vai ter o desenvolvimento da argumentação. Desenvolvimento da argumentação. Segundo parágrafo. É o desenvolvimento do quê? Da argumentação. Galera, no segundo parágrafo vai ser onde vocês vão colocar os seus argumentos, tá? Seus argumentos precisam ser convincentes, beleza? Quantos argumentos é necessário numa resposta argumentativa para eu ser convincente? Persuadir meu leitor. Vários, até convencer o leitor. Pelo menos Quantos? 2. 2. Muito bem. Pelo menos 2, tá? Então, ó, 2 é suficiente. Sempre antes de escrever, coloque lá, então, 2 argumentos na sua cabeça, tá? De como você vai desenvolver essa argumentação. Galera, professor, escrevi uma linha de argumentação. É suficiente? Galera, você consegue convencer alguém falando 5 palavras? Não. Então, pelo amor de Deus, né? Não vai me escrever 5 linhas que vai ser uma notinha bem baixa na cabeça de vocês, né? Tá bom? Sim. Não vai me escrever 5 5 linhas ou palavras. 5 palavras? 5 palavras, falei errado. Tá bom? Então, ó, quando for argumentar, desenvolva bem, escreva bastante, tá bom? Escreva tudo que você pensa sobre aquilo, baseado em dados e fontes confiáveis e no texto de apoio, beleza? Mas não vai me escrever 2 linhas, 1 linha sobre as argumentações, tá bom? Professor, não é utilizar porque 2 ele é argumentos. bem, que é mais bonito, né? Quantas linhas seria legal de se ter no segundo parágrafo? Pelo menos, tá? Pelo menos 5 linhas. Beleza, galera? 5 linhas do desenvolvimento dessas argumentações. Nosso tema, lembrando que é o uso da internet é nocivo ou não. Então já vai pensando para escrever na hora da prova, tá bom? Pesquisa sobre o assunto, vai tendo experiência sobre isso, tá bom? Beleza, galera. E no terceiro parágrafo, professor, o que eu vou fazer? Terceiro e último parágrafo, né? Galera, no terceiro parágrafo, vocês vão ter que dar uma solução para o problema. O que é uma solução, galera? É a resolução do problema? Resolução do problema. Resolução, solução, né? Então, como que é isso? Ó, se você Isso defendeu... no terceiro parágrafo, né? No terceiro, que vai ser o último também, por consequência, tá? Se você defendeu que a internet é nociva, tá? Você tem que falar o que no terceiro parágrafo? E como fazer para a internet não ser nociva. Muito bem, Léo. Perfeito. Você tem que falar como fazer para a internet não ser nociva. Se você defendeu que ela não é nociva, você vai defender que ela tem que ser nociva? Não, né? Se você defendeu que ela não é nociva, você tem que dizer o seguinte, no terceiro parágrafo, a solução.
você tem que dizer como que ela pode ser menos nociva ainda. Tá bom? Uhum. Então ficou claro isso para vocês, galera? Sim. Se eu perguntasse para vocês agora, qual que é a estrutura da resposta argumentativa? Digam aí, qual que é a estrutura da resposta argumentativa? A estrutura da resposta argumentativa? É. Você retomar a pergunta temática, depois e daí você dá sua opinião, Daí depois você depois você dá seus argumentos e por fim coloca a resolução do problema que está acontecendo. Perfeito, Henrique. Tudo isso dividido em quê? Em 3 parágrafos. Isso você ia falar, né? Perfeito, Henrique. Perfeita definição. Você disse certinho o que é a estrutura da resposta argumentativa. Colocou isso na prova. Gabaritou, beleza? Então, ó, não tem erro, tá bom, galera? Vamos estudar, retomar um pouquinho essa aula. O professor vai deixar material de apoio lá. O que eu quero que vocês façam agora, tá? Eu quero que vocês pensem sobre o tema, tá bom? O uso da internet é nocivo ou não em tempos atuais, tá? Vai estar lá. Na prova vai ser esse tema, quero que vocês falem sobre isso. Pelo menos 2 argumentos no segundo parágrafo, tá? 5 linhas mais ou menos para escrever.